Professor Everton Vieira na área. Vamos falar aqui a respeito do emprego dos pronomes demonstrativos, né? Você já viu isso daí no campo teórico. Vai ver novamente aqui um exemplo bem simples que vai fazer com que você entenda a questão que vai surgir dentro de instantes, tá? Então é isso, o emprego dos pronomes demonstrativos. Este, isto ou esta, esse, isso ou essa, aquele, aquilo ou aquela. Este, isto e esta é uma ideia de proximidade, tecnicamente falando. É algo que está perto de quem está falando. Então, eu sempre uso esse exemplo aqui. Esta caneta, esta caneta. Porque este, isto ou esta, ideia de proximidade, próximo de quem fala. Então, este, isto e esta, próximo de quem fala, tá? Esse, isso e essa, distância mediana, tecnicamente falando, próximo de quem está ouvindo. Então, aí, você está segurando essa caneta, por exemplo, né? Então, esse, isso e essa, próximo de quem ouve, tá? Aquele, aquilo ou aquela, longe, distante. Tecnicamente falando, aquele, aquilo ou aquela, longe de quem ouve e de quem fala também, tá? Então, aqui é só para ajudar no processo de massificação. Então, vamos lá. Aí, esse ano de 2025, aquele ano de 2025 ou este ano de 2025? Você colocaria o quê? Estamos no ano de 2025? Então, aí, este ano, tá? Então, aqui, ó, este ano de 2025 será ano de aprovações. Esse ano de 2024 também foi legal. Aquele ano de 2015, tá entendendo? Essa é a ideia, tá? Isso nos ajuda, né? Na questão de número um, vai nos ajudar. Por quê? Vejamos. Assinale a opção que apresenta a frase em que o pronome demonstrativo foi adequadamente empregado. Ele quer algo correto. Então, pelo que a gente viu aqui, A, B, C, D, E apresentou problema, mas uma entre A, B, C, D, E não apresentou problema. Então, vamos lá. Esta magnífica obra, ó, esta magnífica obra, próximo de quem fala. É essa de quem, ou melhor, é essa de que, de que, de que me falou Madalena. Bônus. Esta magnífica obra é essa de que me falou Madalena. Pera aí. Esta próximo de mim. É essa agora próximo de quem ouve? Não tá legal, não. Ou ele coloca esta magnífica obra é esta de que me falou Madalena, ou essa magnífica obra é essa. Do jeito que ele colocou, letra A não está legal. Ora, B de bola, eu não consigo acreditar que você aprendeu tudo isso com ele. Dizer que o emprego do pronome aqui está inadequado, a gente não pode afirmar. O isso, próximo de quem está ouvindo, tá legal. Letra B está sendo gabarito. Mas eu estou fazendo prova, antes de marcar, eu vou olhar C, D, E. C. Quando Francisco encontrar José, esse devolverá os meus livros. Espera aí. Quando Francisco encontrar José, esse devolverá os meus livros. Se ele quer se referir a Francisco, então ele tem que colocar aquele. Questão boa, hein? Se ele quer se referir a Francisco, ele não pode colocar esse, não. Aquele que é distante, tá? Agora, se ele quer se referir a José, este. Beleza? Este. Então, não está legal. Letra C também não está legal. Letra B está ganhando de goleada. Delta. Esta praia é ainda mais bela que esta de sua lembrança. Ah, se é algo lembrança que você me descreveu ontem. Se é lembrança, é algo que já passou. Ou essa de sua lembrança ou aquela. Esta não está legal. Ora, a letra D. Por último, Maria e Pedro decidiram almoçar na cidade. Este no restaurante. Beleza. Este.
fazendo referência a Pedro. E aquele, não, se ele vai se referir a Maria, é aquela. Então aqui, ó, tem que ser aquela. Já que ele vai se referir a Maria. Então aquela aqui, então o problema é o óbvio aconteceu, B de bola, é gabarito não, problema, a CD apresentaram problemas. Beleza? Ficou legal? Então é só você ter em mente essa ideia do este. ST é próximo de quem fala. SSE é próximo de quem ouve. Aquele, aquela ou aquilo, longe de quem fala e de quem ouve, tá? Relembrando conceitos de acentuação gráfica. Relembrando conceitos de acentuação gráfica. Propósito. Deveria de ter acento? Sim. Propósito. Trata-se de uma proparoxítona. Então, propósito, acento. Rúbrica? É rubrica, não tem acento, é paroxítona. Juiz tem acento? Não, porque ao separar a sílaba, juiz, o i não vai estar sozinho. O caso do i e o epopeia de tom aberto na paroxítona não tem acento. Anzóis tem, oxítona terminada em O seguido de S. Benção tem, paroxítona terminada em ão, ali no chão. Graúdo tem acento? Sim, graúdo tem acento. É o caso especial do I e do U. Graúdo. Relembrando aqui, porque a questão de número 2 vai exigir isso daí, né? Então, vamos ver a questão de número 2. A opção em que todas as palavras estão corretamente assentadas é juízo, está certo? Sim. Caso especial do I e U. Raiz, não. Juízo tá. Raiz, não. Não está sozinho. Grajaú está. Grajaú. Caso especial do I e U. Geleia, de tom aberto na paroxítona. Esquece, tá errado. Papéis, oxítona terminada em E seguido de S. Pode. Deve ser. Anzóis, oxítona terminada de tom aberto em O seguido de S. Pode ser. Sótão, paroxítona terminada em ão, certo. Órfão, paroxítona terminada em ão, certo. Fácil, paroxítona terminada em L, ali no chão, certo. Gabarito, hein? Letra, letra C. Que errado aqui, letra C. África, ok. Apóstolo, ok. Aqui, ó, acróbata, não, acrobata. Tudo bem que pega aí alguns gramáticos aí, dá como uma palavra com dupla prosódia, tá? Dupla prosódia. Só que acróbata não, acrobata. Então aqui, ó, vamos eliminar. Entre C e D, pô, C tá ganhando de goleada. Sótão, órfão, né? E fácil, paroxítona terminada em L. Viúvo, errou, porque ele não colocou acento em U, tá? Aprecio de boa, saúde de boa. Agora, viúvo, faltou acento ali. A perfeita é a letra C de casa aqui, tá? Questão de número 2. Importante para caramba. Reescritura de uma oração na voz ativa para uma oração em sua voz passiva analítica, tá? Então, atenção aqui que não é difícil e é importante pra caramba. Olha só. O cachorro mordeu as sacolas. Quem foi que mordeu a sacola? Ou melhor, quem mordeu as sacolas? O cachorro é um sujeito que pratica a ação, sujeito a gente. Quem morde, morde alguma coisa ou alguém. Verbo transitivo direto. As sacolas, objeto direto. Isso é a voz ativa, porque o cachorro mordeu. Vamos jogar isso para a voz passiva analítica? Como é que vai ficar? As sacolas foram mordidas pelo cachorro.
Isso eu quero crer que você consegue fazer de boa. Mas presta atenção numa coisa. Na voz ativa, as sacolas é o objeto direto. Na voz passiva, passou a ser o quê? Um sujeito de sujeito paciente. Quem é objeto direto na ativa passa a ser sujeito paciente na voz passiva. Quem é sujeito agente na voz ativa passa a ser o quê? Agente da passiva na voz passiva. E é óbvio, o verbo morder desce acompanhado pelo verbo ser no pretérito perfeito, já que mordeu está no pretérito perfeito. Tá bom? Mesma coisa, agora o processo inverso. As assinaturas eram feitas pela diretora. O que eram feitas? As assinaturas, sujeito paciente, ela não faz, ela era feita. Então aqui, ó, sujipac, de sujeito paciente. Pela diretora é agente da passiva. Como eu sei, ou melhor, como nós sabemos que age passe de agente da passiva? Porque a gente consegue jogar na voz ativa, ou seja, a diretora fazia, a diretora fazia as assinaturas. Repara, quem fazia? Pergunta ao verbo. A diretora. Agora, sujeito agente. Fazia o quê? As assinaturas. As assinaturas, objeto direto. Repara, quem era agente da passiva passou a ser sujeito agente. Quem era sujeito paciente passou a ser objeto direto. Agora, se eu perguntar aos senhores, qual é o sujeito na voz ativa da oração? Tudo foi conquistado. Qual o tipo de sujeito? Bisou. Tem agente da passiva aqui? Não. Quando não tem agente da passiva, ele vai nos dar um sujeito indeterminado. Tem agente da passiva. Quando tem agente da passiva, vai ser o sujeito lá, pela diretora, agente da passiva. A diretora fazia as assinaturas. Lá em cima, quem é agente da passiva? O cachorro, pelo cachorro. Na voz ativa, o cachorro mordeu as sacolas. Aqui não tem agente da passiva, então na oração, na voz ativa, vai ficar o quê? Conquistaram tudo. Vai ficar assim. Conquistaram tudo. Sujeito indeterminado. Não tem agente da passiva. Se ele tivesse, tudo foi conquistado pela equipe. A equipe conquistou tudo. Mas não tem agente da passiva. Quando não tem agente da passiva, jogando na voz ativa, teremos um sujeito indeterminado. Tá? É com essa forma de pensar que a gente vai atacar a questão de número 3 que diz assim: assinale a opção que indica a frase cuja estrutura não permite identificar o autor da ação sublinhada. Vamos juntos. Foi decidido pelos deputados, paro por aqui, agente da passiva. Os deputados decidiram que a sessão iria terminar. Então aqui a gente consegue ver o autor da ação, porque se jogar na voz ativa, os deputados decidiram. Então aqui não podemos marcar, porque aqui a gente encontrou o agente da ação verbal. B de bola, os novos projetos serão avaliados pela Câmara. A Câmara avaliará os novos projetos. Achamos aqui, ele está aqui, ó, agente da passiva aqui, que vai ser sujeito a agente da passiva aqui, que vai ser sujeito a agente. C. Só serão consideradas as ações propostas no prazo. Opa! Por que em cada agente da passiva aqui? Não tem. Considerarão as ações propostas no prazo. Não vou conseguir identificar o agente da ação, porque terá um sujeito indeterminado. É ela, hein? Gabarito letra C. E por que não D? Vai bater, ó. Nossos agentes fizeram um controle rigoroso. Um controle rigoroso foi feito pelos nossos agentes. Quando tem sujeito expresso, terá agente da passiva. Está aqui. E por último, tudo foi feito pelos funcionários da empresa. Os funcionários da empresa fizeram tudo. Aqui achei o agente da ação verbal. Tem agente da passiva, tem sujeito agente. Não tem.
Agente da passiva, o sujeito será indeterminado. Por isso que foi letra C, o gabarito da questão de número 3. Tá? Bizu, advérbio versus pronome indefinido. É fácil quando coloca muitos e muito invariável. Tá? Mas tem que ter em mente o seguinte: advérbio, ele é ligado ao ava, ligado a adjetivo, a um verbo ou até mesmo a outro advérbio. Ava, esse é o bizu, lembra? Eu sempre falo isso daí. Então, se eu perguntar aos senhores, aquele cargo vale muito, por exemplo. O termo muito é advérbio? Tira cargo, coloca a vaga. Aquela vaga vale muita? Não, aquela vaga vale muito. E está ligado ao verbo valer. Está no ava. Aqui é um advérbio. Esse fundamento ajuda para caramba, ajuda muito. Agora embaixo, aquele cargo derrubou muito problema. Tira problema e coloca a questão. Aquele cargo derrubou muita questão. Aquele cargo derrubou muitos problemas. Varia. E outra, ele está ligado a problema, que é um substantivo, não está no ava. Então aqui é um pronome indefinido, tá? Pronome indefinido, beleza? Com essa forma de pensar, a gente ataca a questão de número 4, que diz assim: o vocábulo menos pode ser classificado como pronome indefinido ou como advérbio. Olha o problema aí. Se eu estudei aí com Everton e vi lá que menos é advérbio, é invariável. Mas lembra também que eu falei que língua portuguesa não é matemática? Não é exata, né? Tudo vai depender do contexto, eu sempre uso esse exemplo, né? Vermelho é adjetivo? Depende. Se for cabelo vermelho, é adjetivo. Agora, o vermelho da parede já não é adjetivo. Mesma coisa se aplica aqui no menos. Pô. Dá para matar essa questão, pô. Vamos lá. O vocábulo menos pode ser classificado como pronome indefinido ou como advérbio. Assinale a opção que indica a frase que funciona como pronome. Vejamos. Menos mal te fará um homem que te persiga do que um que te siga. Para por aqui. Menos mal te fará. Quem vai fazer? Quem fará? Esse é o bizu. Um homem que te persiga é uma oração adjetiva restritiva, tá? Do que um que te siga, para dar uma ideia de comparação, uma outra oração adjetiva restritiva. Mas o que me interessa? Menos mal te fará. Quem te fará menos mal? Um homem. Um homem fará o quê? Menos mal. Tudo isso entre parênteses é um objeto direto. Qual é o núcleo do objeto direto? Mal. Se ele é o núcleo do objeto direto, é porque ele é substantivo. E outra, se é mal advérbio, eu consigo fazer a pergunta igual a como. Te fará como? Não é te fará como, é te fará o quê? Mal ali é um substantivo, então já matei a charada. Esse menos aqui está como um pronome indefinido, porque ele não está ligado a um advérbio, nem a um adjetivo, nem a um verbo. Ele está ligado à palavra mal, que é um substantivo. Então, menos aqui é pronome indefinido, gabarito, letra A, sem suspense. Agora, olha só as outras. Paixão e resfriado, a gente pega quando menos espera. Quando muito espera, por exemplo, está ligado ao verbo, está no avo. Então, aqui é advérbio. Por isso que não foi letra B. As mulheres extremamente belas assombram menos. Assombram como? Menos no dia seguinte. Assombram menos. O menos está ligado ao verbo também. Está no ava. Os homens mentiriam muito menos. As homens mentiriam menos. Aqui é muito advérbio, tá? Então esquece. Não é letra D. Estarão os brasileiros muito preparados, menos preparados, ligado a adjetivo, está no ava, é advérbio, está fora. Tudo fora. Só a letra A que nos deu um pronome definido. Questão boa, hein? Gabarito letra A. Essa questão de número 4. Número 5, antes vai nos levar à ideia de que o artigo é um elemento variável que acompanha um nome.
O que significa o nome? Substantivo. Ele torna substantivo tudo aquilo que está ligado a ele. Ele é um rapaz do bem. Se perguntado for, qual é a classe gramatical da palavra bem? Seu concorrente vai falar o quê? Advérbio. Mas você que estudou comigo vai falar o quê? Primeiro, do bem. Só do bem, só a palavra bem. O do aqui é a soma da preposição de mais o. O artigo o substantivou a palavra bem. Então, bem aqui é um substantivo. 5. Assinar a opção que indica a frase em que aparece a substantivação de um adjetivo. Vamos juntos. Ah, as pessoas também são ricas. Adjetivo pra caramba. Na essência, todas as crianças são ingênuas. Adjetivo pra caramba. Leva-se muito tempo para ser jovem. Adjetivo pra caramba. O encanto da criança está na surpresa diante do esperado. Esperado normalmente é adjetivo, mas aqui, ó, deu, é mais o, do, o artigo, substantivo a palavra esperado, que é um adjetivo, mas que neste contexto aqui se apresenta como um substantivo. Por isso, gabarito letra D da questão de número 5, tá? Quem vive bem com a pobreza é rico. Rico, muito adjetivo. Tá? Por isso, gabarito letra D, o artigo o substantivo a palavra esperado. Bom? 6. Desinência de gênero e vogal temática. Vogal temática não vai oferecer flexão. Por exemplo, pente. Pente de pentear cabelo. Pente, aquela letrinha é uma vogal temática. Ela não oferece mudança, flexão. Isso vogal temática nominal, né? Que ele nem entrou na guerra do verbo aqui, tá? Mas já a desinência não. Ela sai do masculino para o feminino ou vice-versa. Em toque bola, vogal temática. Bola, jogar futebol, basquete, sei lá. Não tem bolo. Bolo é uma outra coisa. Menino, menina. Aqui, desinência de gênero. 6. Assinale a opção que indica o par de palavras em que o A final é identificado como desinência de gênero. Alma, não tem alma, então tá fora. Aqui é desinência de gênero. Aluno, aluna. Gato e gata. Bonito, bonita. Gabarito, letra B. Máquina, não tem. Máquina não tem. Casa também não. Ela tem o ele. Fechou. Agora, cadê ela? Não tem. É uma outra história. Tá? Estranho, estranha. Beleza. Colcha não. Colcha não tem. Então, por isso que a perfeita mesma é a letra B de bola. Gabarito. Tá? A 7 não tem historinha. A 7 é sem historinha. Por quê? Assinale a opção que indica a frase em que a preposição a, sozinha ou combinada, tem valor semântico diferente dos demais. Vejamos aqui. Sem julgar, analisando. Também os deputados foram tratar-se ao hospital, mas eles foram aonde? Foram ao hospital. Ideia de movimentação. Foram ao hospital tratar-se, tá? Os feridos foram encaminhados ao atendimento. Movimentação. Ao atendimento. Minha prima surgiu no fundo do corredor e veio à mesa. Veio sentar-se comigo, mas veio aonde? À mesa. Ideia de movimentação também. A moça estava onde? Na janela. Agora dá uma ideia de ausência de movimento. Diferente, hein? É ela. Gabarito. Não dá uma ideia de movimentação. A moça estava parada, estava na janela. Gabarito letra D por isso. Questão muito boa. E por último, todos os jovens voltaram aonde? A casa. Ideia de movimentação também. Tudo é movimentação. Exceto na letra D, que é a ausência de movimento, né? Gabarito letra D. Regência do verbo estar. Quem está em. Quem vai, vaiar. Quem volta, voltará. Então, gabarito letra D.
Tranquilinha essa questão de número 7, muito boa, né? E assinar a opção em que o pronome destacado é usado de maneira errada, ou seja, incorreta. Vamos ver. Esta é a proposta com cujos termos concordamos. Quem concorda, concorda com alguma coisa. É, de boa. Mesmo na pior circunstâncias, todos lhe viam como líder. Quem vive é alguém. É verbo transitivo direto. O lia não pode exercer função sintática de objeto direto. Mesmo na pior circunstâncias, todos o viam como líder, ou todos te viam como líder, dependendo do contexto, mas o lia jamais. Lia não pode ser objeto direto. O verbo vir aqui é verbo transitivo direto, tá? Então esquece, pode não. Incorreto? É ela, letra B. Encaminhe os documentos para os quais foram feitas as propostas. A proposta foi feita para alguém, para os quais, certo pra caramba. Para eu coordenar, sujeito do verbo coordenar, muito certo. Não pode ser para mim coordenar. Nós esquecemos de que aqui é uma parte integrante do verbo vive. Ele esqueceu-se, nós esquecemos-nos. Ou nós nos esquecemos, também poderia. Mas aqui o emprego está certo. Por isso que o incorreto somente na letra B de bola da questão de número 8. Tá bom? Viva a atmosfera da aprovação. Contem comigo. Espero ter ajudado. Olhem a nossa teoria, refaçam as questões, sigam passo a passo o nosso cronograma, que a aprovação é logo ali. Beleza?